O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos hoje a memória dos nossos santos anjos da guarda e queremos colocar nesta Santa Missa um grande louvor, uma grande gratidão a Deus por essa assistência. E o Evangelho de hoje, que nos fala dos pequeninos, cujos anjos da guarda veem o Pai no céu, nos dá a ocasião de nós lermos e comentarmos a carta do nosso arcebispo Dom Mário a respeito desta semana da vida, e prepararmos a grande festa que nós iremos fazer no próximo domingo, na caminhada pela vida. Então eu digo desde já, desde o início, eu começo lendo a carta com o último parágrafo. O nosso arcebispo Dom Mário publicou uma carta dia 30 de setembro e ele termina a carta dizendo assim: finalmente, convoco todos os batizados e as pessoas de boa vontade a participarem ativamente da Semana da Vida, dos dias 1º a 8 de outubro. Portanto, estamos na Semana da Vida. Especialmente da caminhada pela vida. Peço aos párocos que trabalhem junto à pastoral familiar para articular a participação e o apoio de todas as paróquias e comunidades. Além de, para conhecimento de todos, que leiam esta carta nas missas. Então, o que é essa caminhada pela vida? Nós vamos passar essa semana nos articulando, você vai falar com seus amigos, conhecidos, católicos e não católicos. É uma promoção, não é, da Igreja Católica, mas a caminhada pela vida é aberta a todos, católicos, evangélicos, espíritas, também pessoas que não têm religião, mas são pessoas de boa vontade. Por quê? Porque a caminhada pela vida é uma festa que nós queremos fazer para manifestar, não é, o quanto nós somos a favor da preservação da vida humana, desde a sua concepção até a sua morte natural. Por que é que nós fazemos isto? Porque nós estamos vivendo agora um ataque à vida humana. O nosso Supremo Tribunal Federal está julgando a DPF 442, que quer descriminalizar o aborto, e diz assim, que quer descriminalizar o aborto somente até a terceira, né, o terceiro mês de gestação, ou seja, a 12ª semana. Mas, se você vai ler o texto depois, daquilo que está sendo pedido, e não somente, quando você vai ler o texto do infeliz, triste e lamentável voto
da ministra Rosa Weber, que votou a favor da descriminalização do aborto, você vai ver que eles querem muito mais. Eles querem descriminalizar o aborto durante os 9 meses de gravidez, não só durante os 3 primeiros meses, não é? Mas vamos lá, vamos por parte. Vamos ler a carta do nosso arcebispo. Carta Pastoral, Cuiabá, 30 de setembro de 2023. Aos sacerdotes, religiosos e religiosas, leigos e leigas, e às pessoas de boa vontade, vejam, não é só para os católicos, né? As pessoas de boa vontade que residem na Arquidiocese de Cuiabá. Dom Mário inicia então com um parágrafo em que ele fala de sua comunhão com a Igreja, com o Papa, com a CNBB, e que essa é a sua intenção desde o início, de quando ele tomou posse da nossa arquidiocese como arcebispo, no dia 1º de maio de 2022. Vejam o que ele diz. Desde o início do meu ministério nesta igreja particular, tenho insistido na promoção da vida, pautada na ecologia integral que prioriza a vida humana, conforme nos pede o Papa Francisco. O que quer dizer isso? O Papa Francisco, na encíclica Laudato Si, ele fala de uma ecologia integral, no sentido de que nós não podemos fazer uma ecologia somente pensando nos animais, nós não podemos fazer uma ecologia somente pensando nos seres humanos, nós não podemos fazer uma ecologia excluindo Deus, que é o Criador. Então, uma ecologia integral, ela inclui o projeto de Deus Criador, inclui o ser humano como aquele que é o guardião da criação, e inclui o cuidado, sim, com aqueles seres mais frágeis. E o Papa Francisco diz assim, mas não é possível você ter um cuidado dos seres mais frágeis, como os pequenos animaizinhos, etc., e não ter um cuidado com o pobre e um cuidado com os embriões, os seres humanos que ainda estão por nascer, que a gente chama de nascituro, né? O ser humano que já foi concebido, que já está lá, né? Ele já existe. Não existe ser mais frágil do que o nascituro, a criança inocente no ventre da mãe. Então, se a gente vai fazer uma ecologia, é necessário fazer uma ecologia integral. Integral. Ou seja, Deus que criou, colocou o homem como guardião, e o homem é importante. O homem não é um câncer da criação, porque existem alguns ecologistas radicais que querem eliminar o ser humano, que colocam o ser humano como câncer da criação. O Papa Francisco diz nada disso. E o nosso arcebispo, muito acertadamente, assim, de forma extraordinária, colocando numa frase, ele colocou numa pequena expressão, ele diz, uma ecologia integral que prioriza a vida humana. Prioriza a vida humana. Expressão de Dom Mário. Priorizar a vida humana quer dizer o seguinte, você vai defender os animais, vai defender a ecologia, a fauna, a flora, o ecossistema, então só que você tem que fazer o seguinte, tem que priorizar a dignidade da vida humana. Sem isso não é possível, né? Falar de ecologia. E é importante ele falar de ecologia aqui na primeira frase, porque é exatamente isso que é um dos carros-chefes de batalha dos defensores da descriminalização do aborto, que é o fato de dizer que o ser humano é o problema. O ser humano é o problema, então nós temos que eliminar o ser humano da história. Diminuir o número de pessoas. E está muito errado, né? E o nosso arcebispo diz que ele faz isso em comunhão com o Papa, ele colocou aqui, mas também em comunhão com os bispos do regional e em comunhão com a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil,
que é um organismo de colegialidade para que os bispos tenham uma comunhão afetiva e efetiva entre si no cuidado pastoral das pessoas aqui no Brasil. Então, a CNBB, que é uma instituição do direito canônico, que faz parte, né, dessas instituições da Igreja, ela também nos fala dessa defesa, já se manifestou, dessa defesa da vida. Então, o Dom Mário diz assim: nesse sentido, em comunhão com os meus irmãos bispos do Regional Oeste 2, Mato Grosso, quero reiterar a posição contrária da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ou seja, a CNBB, à DPF 442, que pretende descriminalizar o aborto no Brasil até o 3º mês de gestação e assim abrir um precedente perigoso para que esse suposto direito se estenda a outras etapas da gravidez. Então vejam só. O que é esta ADPF 442? Uma ADPF é uma ação, né, em que o Supremo Tribunal Federal ele é instado, ele é interpelado, no caso aqui, por grupos, né, que são a favor da descriminalização do aborto, e que acusa que no Brasil está sendo descumprido um preceito fundamental. O que é um preceito fundamental? Um preceito fundamental seria um desses preceitos que são a base da Constituição. E que, portanto, antes mesmo, né, da gente falar do texto em si da Constituição, haveria esses preceitos fundamentais, esses valores fundamentais que deveriam ser defendidos. E qual é esse valor fundamental que eles estão dizendo? O valor fundamental que a mulher tem de realizar o aborto. Eu vou fazer o quê? É isso que eles estão dizendo. Não é? Só que acontece o seguinte, muito adequadamente, o Dom Mário então argumenta, mostrando que isso não é um valor fundamental, isso não é um direito, isso é um suposto direito, isso é uma ilusão. Por quê? Porque você não tem o direito de se machucar. Ninguém tem o direito de acabar consigo mesmo. Não é? Como nos dizia o Padre Pio, o aborto, ele é um suicídio da humanidade. Não é você se matando, é a humanidade se matando. E o Padre Pio dizia assim: vejam o que seria a humanidade deserta de crianças e povoada de velhos. O Santo Padre Pio dizendo isso. E que sabedoria, porque isso que ele disse lá atrás, na década de 60, hoje é profecia realizada na Europa. A Europa que aprovou o aborto em todos os lugares, a Europa é um deserto de crianças povoado de velhos. Essa é a miséria, é o suicídio. Então, o nosso arcebispo, ele cita então uma carta da Comissão Episcopal para a Vida e a Família do dia 8 de agosto. A carta está aqui, né? São 2 páginas. Quem quiser depois olhar lá na internet, essa carta é importante em defesa da vida, do dia 8 de agosto. E ele faz a citação de um pequeno trecho. Ele diz assim: a fidelidade ao Evangelho, em fidelidade ao Evangelho, cabe-nos defender a vida humana, opondo-nos, nós temos que nos opor à cultura da morte. O que é a cultura da morte? A cultura da morte é a cultura que vê na destruição da vida humana como uma solução, né? Que tudo relativiza e mercantiliza. É interessante, Dom Mário, colocar essa citação aqui, por quê? Porque, de fato, existe uma indústria do aborto, a mercantilização
Tem gente ganhando muito dinheiro, milhões e milhões e milhões de dólares com a indústria do aborto, porque é uma verdadeira indústria. Uma vez que ela se instala, ela é uma indústria. É um abatedouro de seres humanos. Como você tem abatedouro de carne, né, de animais, você termina instalando um abatedouro de seres humanos. E quem sai ganhando com isso? Somente os donos desses abortórios, não é? Por quê? Porque as mulheres que vão fazer o aborto são as primeiras vítimas, não é? Por quê? Porque antes de vitimizar a criança que está no ventre dela, que também é uma vítima, a mulher está também ela se ferindo e se destruindo naquilo que ela tem de mais sagrado e espiritual, que é na sua maternidade. Então isso é muito triste, não é? Eu tenho 31 anos de padre e eu sei no confessionário os traumas de uma mulher que cometeu o aborto. 10 anos depois, 20 anos depois, 30 anos depois, 40 anos depois, ela ainda se confessa, porque ela não consegue se livrar dessa mancha, dessa dificuldade. Deus já perdoou, mas a ferida está lá. Então vejam que o aborto ele faz duas vítimas. E nós, descriminalizando o aborto, estamos desprotegendo a mulher. Nós temos que proteger a mulher dela mesma, porque as mulheres, num momento de desespero, de angústia, de desamparo, ela não somente pode pensar no aborto. Veja, quando aparece uma gravidez indesejada, muitas mulheres vivem não somente a tentação do aborto, existem mulheres que vivem a tentação do suicídio, de tirar a própria vida. E nós que somos pró-vida, temos que ser coerentes. Nós não vamos somente participar da marcha pela vida no domingo que vem. Nós vamos também olhar ao nosso redor, nas nossas famílias. Tem alguma mulher que está passando por uma angústia de uma gravidez indesejada? Nós precisamos estar ao lado dessa mulher, ampará-la, acolhê-la. Você, vô, vó, tio, tia, irmão, irmã, ampare a mulher na gestação, para que ela verdadeiramente saiba, eu não estou sozinha, eu não estou sozinha para carregar essa criança, eu não estou sozinho para levar para frente esta missão. É o desamparo da mulher que faz com que muitas mulheres sintam a tentação do aborto. Então, quando a gente diz que a gente não quer descriminalizar o aborto, não é que nós estamos fazendo uma campanha para colocar as mulheres na cadeia. Quando nós não queremos descriminalizar o aborto, nós estamos fazendo uma campanha para defender as mulheres delas mesmas, para que num momento irrefletido, num momento de tentação, num momento de angústia, ela não dê um passo do qual ela se arrependerá o resto da vida. Porque aquilo é uma agressão ao seu coração de mãe, aquilo é uma agressão, não é, à sua alma de mãe. Então é muito importante isso, nós nos colocarmos do lado das mulheres. E é claro, também e principalmente das crianças, que são as mais inocentes e as maiores vítimas. Veja, o aborto tem duas vítimas. A primeira vítima é a mulher, mas a maior vítima é a criança. Tem a primeira e tem a maior. Está entendendo? A primeira é a mulher, mas a maior é a criança. Pois bem, somos do Evangelho da vida e da vida em abundância, desde a concepção à morte natural. Fecha aspas e termina aqui a citação da CNBB. E aí o Dom Mário fala exatamente isso que eu acabei de falar, a defesa das duas vidas. Vejam o parágrafo do nosso arcebispo. Ele diz:
Essa temática exige de nós um compromisso sério e inequívoco. Aqui não se trata de valorizar mais uma vida do que outra, ou de dizer quem deve viver ou quem deve morrer. As duas vidas importam. A vida da mãe e a vida da criança. Nosso compromisso é assegurar a dignidade de todos, para que todos possam crescer em sabedoria, estatura e graça. Lucas, capítulo 2, versículo 52. Dessa maneira, incentivo cada um a procurar o diálogo com as autoridades competentes. Aqui o nosso arcebispo passa para a parte prática. São 2 parágrafos práticos. Um é de nós nos engajarmos politicamente, não política partidária. O nosso arcebispo não está fazendo aqui política comezinha, política eleitoreira, política, né? Não, gente, esse é um momento de nós católicos nos unirmos. Existe tanta desunião dentro da própria Igreja Católica, e existe tanta desunião no Brasil, o Brasil que está dilacerado e dividido. É um momento da união. A defesa da vida é um momento, é um kairós, é um momento da graça para o Brasil se unir, para a direita e a esquerda se unirem em favor da vida. Sim, porque sim, existem muitas pessoas nos vários espectros políticos, nos vários partidos, que são a favor da vida. Não pensem que a defesa da vida é um apanágio exclusivo de um grupo político somente. Não, 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 não. É o momento agora de nós pegarmos essa causa que une a tantos brasileiros e brasileiras e nós costurarmos o nosso país numa grande unidade. Por isso essa festa da vida, nessa caminhada que nós vamos fazer no próximo domingo. Já prepara aí você para um domingo diferente, domingo que vem, dia 8 de outubro. A partir das 4 horas da tarde, nós vamos nos reunir lá na Praça Ulisses Guimarães, na frente do Shopping Pantanal, na Avenida do CPA, né? E sair em caminhada. Concentração às 4 da tarde, 16 horas. Sair em caminhada em direção ao Parque das Águas. É uma manifestação organizada pela Igreja Católica, mas aberta a todos os segmentos da sociedade, católicos e não católicos. Todos os cidadãos de boa vontade que querem defender a vida. É um momento de unidade, de nós nos unirmos. Aí no final, claro, aí no final vai ter uma celebração de missa, que é, claro, é mais para os católicos, mas a caminhada em si não é uma procissão. Importante isso. Tá? A caminhada que vai da Ulisses Guimarães para o Parque das Águas é uma caminhada aberta a todos os cidadãos. No final, para os católicos vai haver uma missa. Os outros quiserem ficar também são muito bem-vindos, mas é um ato tipicamente católico, porque é domingo e a gente quer também possibilitar que as pessoas participem da Santa Missa. Mas a caminhada é para todos. A caminhada convida aí. Passa essa semana, cadê a tia do Zap aí? Cadê a tia do Zap? Passa essa semana engajado, convidando as pessoas. Olha, vamos lá, ó, eu estou com 2 vagas no meu carro, que horas que eu passo na sua casa? Vamos ser ativos, organizados. Que hora que eu passo na sua casa? Vamos lá. Ah, mas está muito sol, leva guarda-chuva, né? E aí, fica debaixo do guarda-chuva protegido, põe protetor solar, leva água, creme hidratante, o que você precisar para se proteger, se tiver sol. Mas vamos com as nossas famílias, vamos com as nossas crianças, vamos fazer uma caminhada da família em favor da vida. Jovens, sobretudo, que querem constituir a família, que são o nosso futuro, venham para essa caminhada em favor da vida. Não é para criminalizar ninguém, não é uma caminhada contra ninguém, não é uma caminhada contra o Supremo Tribunal Federal, é uma caminhada para chamar os ministros do Supremo à consciência de que eles estão lá e eles são servidores do povo brasileiro. O povo brasileiro é contra a descriminalização do aborto. E essa Suprema Corte
precisa retomar esse seu caminho. O caminho verdadeiro do Supremo é o caminho de defesa do povo, dos valores do povo e daquilo que o povo quer. Eles são servidores do povo. Então, rezemos desde já para que eles retomem o seu caminho, o caminho que foi desejado por Deus para eles, de servirem ao povo brasileiro e servirem à defesa da vida. Os juízes são para defender os mais inocentes. Um juiz é para defender o mais inocente, e não há ninguém mais inocente do que uma criança. Para que serve um juiz? É porque existe opressor e oprimido. É porque existe alguém que comete injustiça e injustiçado. E o juiz deve estar do lado do injustiçado, deve estar do lado do fraco, deve estar do lado daquele que é vilificado, prejudicado, para restabelecer a justiça. Isso é o judiciário. Então, vamos rezar por eles, né? Para que eles retomem o seu caminho, um caminho luminoso, não o caminho das trevas, o caminho da vida, não o caminho da morte. Escolhe, pois, a vida. Pois bem, então, o nosso arcebispo diz, como que nós vamos fazer isso? Bom, uma das maneiras que a gente faz para fazer com que o judiciário retome o seu caminho é um diálogo com o legislativo. Então, vamos lá no legislativo, vamos nas nossas câmeras municipais. Todo vereador tem deputados lá em Brasília. Você não sabia disso? Todo vereador tem contato com algum deputado em Brasília, senão ele não consegue as coisas para o município. Então, vá nas câmeras municipais, vá nas assembleias legislativas estaduais e vá, sobretudo, entre em contato, você que votou em deputados e senadores, deputados federais e senadores. O Legislativo Federal precisa entabular um diálogo com o Judiciário e iluminar os ministros do Supremo e dizer: isso não é questão para vocês, isso é uma questão que toca na alma do povo e que deve ser resolvido por aqueles que são representantes mais diretos do povo. Por quê? Porque um deputado e um senador que votar a favor da descriminalização do aborto, ele sabe muito bem que na próxima eleição a gente não vota nele. Mas agora que a ministra Rosa Weber votou a favor da descriminalização do aborto, o que é que a gente faz? Ela não vai ser submetida a uma eleição. Ela está lá. E aí? Como que o povo vai fazer chegar a esses servidores públicos a sua vontade? Ora, só tem um jeito. O jeito que a Constituição determinou para que isso aconteça é um sistema de freios e contrapesos entre os vários poderes. O legislativo e o executivo precisam frear o judiciário. Eu não estou pregando revolução, isso é a Constituição Federal. E o nosso arcebispo lembra isso. Vou ler para vocês, eu estou explicando, mas eu vou ler o parágrafo do nosso arcebispo. Ele diz assim: dessa maneira, incentivo cada um a procurar o diálogo com as autoridades competentes. Quem são as autoridades competentes? Deputados e senadores, para que tomem as providências cabíveis e oportunas contra a descriminalização do aborto. O dever e o poder de elaborar leis sobre esta e outras matérias é do Legislativo. E a Corte Suprema não pode apossar-se dessa tarefa. Peçamos para que o Congresso trabalhe para que a DPF 442 não prospere. E, no infeliz caso de sua aprovação, estamos rezando para que os ministros supremos criem juízo. Mas no infeliz caso de eles cometerem esta
miséria de aprovar a DPF, não é? Então, que o Congresso zele pelo quê? Abre aspas, citação da Constituição Federal, artigo 49, inciso 11, pela preservação de sua competência legislativa em favor da atribuição normativa dos outros poderes. Então, o Congresso tem que zelar pelas suas atribuições e dizer ao Supremo, ops, fica lá, parou, até aqui você vai, além daqui parou, não é sua competência. E aí, o último parágrafo, nosso arcebispo nos convoca para essa semana que nós estamos vivendo e para a grande caminhada, a grande festa da vida no nosso próximo domingo, dia do Nascituro, dia 8 de outubro. Finalmente convoco todos os batizados, pessoas de boa vontade, a participarem ativamente da Semana da Vida. Esse parágrafo eu já li e quero, então, mais uma vez, enfatizar. Gente, o nosso arcebispo está só recordando. Não precisaria, se a gente tivesse juízo, não precisaria de uma carta do arcebispo. Porque basta ter consciência de bom católico e bom cidadão, não é? Ele lembra, essa temática exige de nós um compromisso sério e inequívoco. Ele não precisaria dizer isso. Mas ele é pai e está chamando, né? Você que é filho, diz, ó, não é uma conversinha, não é com os outros, é com você. É um compromisso seu, sério e inequívoco. Então, domingo que vem, você vai ter que planejar com a sua família um domingo diferente. É conosco. É compromisso nosso. Ah, não, deixa lá, o pessoal vai. Quem é o pessoal? Quem é o pessoal que vai lá? Nós, padres e o arcebispo, estamos indo. Mas nessa caminhada para a vida, nós somos somente mais um cidadão. Está entendendo? O voto do arcebispo vale tanto quanto o meu e o seu. Então, é com você a conversa. Não diz assim, ah, o padre Paulo está lutando, que bom, vai lá, ele é o nosso guerreiro. Pelo amor de Deus, toma vergonha na sua cara. Quanta gente nesses dias agora, ah, o padre Paulo precisa fazer alguma coisa. Não, quem precisa fazer é o seu aí. Por que descarrega nos outros? Você que é cidadão brasileiro, eu sou um voto só. Eu valho um voto. E você? Então é com você, compadre. É com você, rapaz. Então vamos lá. Domingo que vem, todo mundo. Nós teremos aqui a missa normal das 19 horas, mas eu espero que os bancos da igreja estejam vazios. Tão vazios que o padre chega e diz, ih, não veio gente para a missa, vou lá para o Parque das Águas, entendeu? Muito bem. Todo mundo, de mamando a caducando, tá bom? Então vamos lá, domingo que vem, 8 de outubro, um dia diferente, vamos fazer uma festa. Não é uma manifestação contra ninguém. É uma manifestação a favor. Vamos celebrar, vamos mostrar a nossa alegria de viver e de trazer outras pessoas a essa vida. Porque participando desta vida, nós nos tornamos candidatos para uma vida maior, a vida em abundância, a vida do céu. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.